tem algumas coisas na nossa vida que nós vamos empurrando para frente, não é? A gente vai protelando, a gente vai adiando, vai pospondo isso. E algumas coisas que não são tão graves, tão importantes, mas outras são muito sérias. É o que nós chamamos de procrastinadores. Eu quero falar com você hoje sobre a Bíblia, um trecho de uma história sobre este assunto. Nosso tema hoje está dentro de uma série chamada Somos Assim. Esta série que está aí aparecendo agora para você não apenas afirma isso, nós somos assim, somos parecidos com estas pessoas que temos estudado nesses domingos. Mas também faz uma pergunta: somos assim? E a você e a mim cabe essa pergunta. Nós somos assim como esses homens e mulheres da Bíblia? Porque eles nos alertam, eles nos chamam a atenção e fazem essa pergunta: você é assim como eu? Em alguns aspectos, não me imite. Em outros, siga o meu conselho, siga o meu exemplo. E é isso que nós estamos vendo nesses dias. Eu queria que você que está nos assistindo pela internet ou aqui, pense lá na sua casa agora, se tem alguma coisa que você não está fazendo, de um conserto, de uma melhora, de alguma coisinha que está quebrada, que já faz tempo que a sua esposa, os seus filhos dizem: pai, precisa arrumar isso, mãe, precisa arrumar aquilo, ou no seu carro, uma pecinha barulhenta lá que quebrou e você não arruma. Tem alguma coisa na sua casa assim que precisa consertar? Dá uma pensada lá, na sua cozinha, na sua lavanderia, na sua garagem, tem uma luz que não está funcionando, uma lâmpada apagada, queimou, e aí você se acostumou com aquilo. Uma parede que precisa dar uma pintura melhor, e você vai se acostumando com isso. Tem alguém, por acaso, tem alguém que está precisando dar uma olhada para casa, assim? Se você diz que não, olha, eu quero conversar com você para entender o seu segredo, porque em alguma coisa nós procrastinamos. Em algumas coisas. Eu espero que as suas coisas sejam mais leves, menos preocupantes. Procrastinar é pôr para frente alguma coisa. Agora, eu não estou falando daquelas pessoas que colocam para frente dentro de um prazo estabelecido. Por exemplo, você tem que começar um trabalho acadêmico ou a leitura de um livro para a sua faculdade, seu colégio, você então define o dia e você sabe que naquele dia você vai começar. E você não se preocupa até chegar aquele dia, está ótimo. Que bom que você é organizado assim. Isso não é ser procrastinador. Isso é trabalhar dentro de uma programação tão importante na vida. Eu estou dizendo de coisas que nós precisamos fazer, responsabilidades que nós precisamos assumir, crises que nós precisamos lidar. E quando nós jogamos isso para frente, parece que há um sentimento em nós de que as coisas vão se ajustar no devido tempo. Vamos esperar um pouquinho porque melhora. Vamos esperar um pouquinho porque as coisas se resolvem. E na maioria das vezes não é assim que acontece. As coisas não melhoram. As coisas tendem a se desorganizar. Basta você deixar um quintal, uma grama, um vaso sem você cuidar e logo vai surgir mato, ervas, e as coisas se desorganizam. Basta deixar uma casa sem limpeza durante um mês para você ver a bagunça que vira. Basta você deixar um banheiro sem lavar para você ver quanta doença vai ser gerada naquele lugar, uma cozinha, e assim por diante, um carro. Porque a desorganização faz parte da natureza na qual vivemos, decaída. Assim também, relacionamentos, eles vão se decompondo se providências não são tomadas. E é isso que nós vamos ver na história de um homem, de uma família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no trecho de hoje, que está no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, no capítulo 18, e é o último versículo. Eu quero ler um versículo apenas deste livro, que descreve um momento de clímax
de angústia, de dor, de sofrimento na vida de Davi, quando da morte do seu filho Absalão. E você vai ver que a morte de Absalão é o resultado de um homem procrastinador, um homem que foi empurrando para frente providências que ele tinha que tomar. Porque Davi não queria, como nós também, eu e você, não queremos passar por estresse. Nós não queremos passar por situações difíceis, que geram dor de cabeça. Então, como o conserto das coisas dá trabalho, muito mais do que quebrar as coisas, demora muito mais para você consertar do que você destruir. Então, para aliviar o estresse, Davi não tomou providências, procrastinou. Até que chega um dia em que a bomba explode sobre a sua cabeça, de uma série de procrastinações, de adiamento de providências que ele deveria ter tomado. E diz o versículo 32 do capítulo 18, 33. Então o rei Davi, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Você consegue imaginar a dor deste homem que estava gritando a ponto de todo o seu palácio, as pessoas ouvirem o seu desespero: ah, meu filho, Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar, meu filho. Isso expressa uma dor, e é interessante que em outras ocasiões, quando Davi passa pelo velório de pessoas, algumas histórias de velório, e Davi como rei, ele sempre falava alguma coisa, ele orava, ele dava a sua manifestação muito forte, muito expressiva. Mas quando morre Absalão, ele não tem o que falar, ele quase que se cala, ele apenas grita em lamento e dor, porque ele sabe que a morte daquele moço, daquele filho, é decorrência das suas próprias ausências, das suas próprias procrastinações. E ele apenas diz: ah, meu filho, eu deveria ter morrido no seu lugar, eu deveria ter ido no seu lugar. Como que começa essa história? A história das procrastinações de Davi começam naquela que é a mais grave, a mais central, a mais urgente, a mais doída das procrastinações, que é quando ele procrastina, ele adia, ele demora no seu arrependimento, e ele procrastina a mudança do seu próprio coração. Isso aconteceu numa história muito conhecida, que gerou tremenda dor e tremendo desgaste na vida de Davi, quando ele comete um adultério. E quando ele se embrenha por essa situação com aquela mulher chamada Batseba, há muitos momentos na história, que vai se passando ao longo de semanas e meses, que ele poderia ter dito: espera aí, o que eu estou fazendo? Deus tem misericórdia de mim, e eu preciso tomar uma providência, eu preciso parar de ir adiante, eu preciso me arrepender. Mas ele não faz isso, e a história o leva a tomar aquela mulher, trazê-la para a sua casa, enquanto o marido dela estava em guerra, porque ele era um dos soldados de Davi. E enquanto Davi deveria estar lutando com os seus soldados, ele apenas os envia, fica no palácio e entra nessa situação, trazendo aquela bela mulher para a sua própria cama. E ele adultera
ele abusa daquela mulher, e aquela mulher fica grávida. E quando Davi vê aquilo, ao invés de ele buscar o Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com o meu homem de confiança, o que eu fiz com essa mulher? Porque sempre é tempo de arrependimento. O que eu fiz? Ele empurra um pouco mais para frente, ele pospõe a sua decisão de arrependimento, ele procrastina e ele então cria uma situação. Ele traz o soldado do campo de batalha, esperando que esse soldado fosse para a cama dormir e ter relação sexual com a sua esposa, já que a gravidez ainda estava no começo, ele poderia se tornar então o pai daquele que estava nascendo. Mas isso não acontece. Aquele soldado era tão fiel a ele, lutava tanto por ele, temia ao Senhor, que sentou na porta de casa e falou: eu não vou dormir com a minha mulher, não vou usar esse privilégio, enquanto os meus companheiros estão na batalha, estão morrendo, fica a noite toda na porta de casa. Davi vê aquilo, fica sabendo daquilo, não tem jeito, não deu certo o plano. Ao invés dele clamar a Deus, se arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ele cria outro plano, que agora é colocar aquele homem na frente da batalha, e aquele homem é morto. Quando ela se torna viúva, ele traz para dentro da sua casa oficialmente e diz: agora vou me casar com essa mulher. Mais uma vez ele se envolve na poligamia, e ele se torna marido de uma outra mulher, de uma segunda, terceira, depois quarta esposa, trazendo assim, evitando assim, a tomada de decisão. Irmãos, nós somos assim. Eu e você somos procrastinadores de coisas sérias na vida. Porque nós herdamos isso dos nossos pais. Eu não me refiro àquele que está na sua certidão, ou àquela mãe que está na sua certidão de nascimento. Eu me refiro ao seu primeiro pai e à sua primeira mãe, Adão e Eva, que ao invés de chegarem diante de Deus e dizerem: Deus, nós ouvimos a voz da serpente, eles criam um plano, eles se escondem, achando que Deus ia se esquecer ou ia passar de lado e não ia perceber. Preparam roupa para si. Assim sou eu e você. A melhor coisa nesta noite é eu e você dizermos para nós mesmos: sim, Senhor, há muitas situações na minha vida que eu estou procrastinando com o Senhor, com a seriedade do senhorio de Jesus na minha vida, e eu preciso tomar providências, preciso me arrepender, eu preciso confessar, talvez coisas antigas, talvez coisas que pessoas estão falando para você, às vezes falam silenciosamente, é verdade, às vezes o cônjuge fala para você, os filhos gritam para os pais, há situações dos filhos que os pais olham e atribuem responsabilidade, culpa nos próprios filhos. Quando deveriam olhar para si, nós deveríamos olhar para nós mesmos e dizermos: Senhor, será que isso não é reflexo de alguma coisa que eu não me arrependi, não tratei na vida com o meu filho, no meu casamento? O que Davi faz é a tendência natural do nosso coração. Então, você não precisa ficar chocado com isso, porque eu e você fazemos a mesma coisa. Nós lidamos com tanta flacidez no que diz respeito ao nosso processo de arrependimento. E nós procrastinamos. E aí a gente às vezes cai naquele engano, não é, de achar que na vida do crente, do cristão, do jovem, do adolescente, sempre acontece esse abandono da fé. Quando a gente ouve o testemunho de uma pessoa que está entregando a sua vida a Jesus, está conhecendo o Evangelho, a gente gosta de ouvir aquela história que diz assim: eu fui criado assim no caminho do Senhor, eu aprendi a Bíblia desde criança, mas houve um tempo na minha vida que eu abandonei a igreja e fui para longe de Deus. Mas depois eu voltei. E parece que isso traz beleza para a história. E nesse período, nos esquecemos ou não percebemos
nesse espaço de tempo, quanta dor gerada, quantas marcas geradas por esse abandono, por essa procrastinação da volta. E pessoas ficam longe do Senhor, apesar de terem nascido nos bancos de uma igreja e numa família que procurou dar a ela o ensino da Bíblia, ficam longe anos e anos e anos. Um dia eu volto, eu preciso voltar para Deus. E que triste é quando, na volta, as histórias são de dor, de sofrimento, de arrependimento. Por que eu fiz isso? A história de Davi é a nossa história. E há então um momento em que Deus, já que a consciência deste homem não está funcionando, Deus usa a consciência e a boca de outra pessoa. E Natã, o profeta, vai falar com ele e o repreende. E só aí, meses haviam passado. O bebê já havia nascido. E agora o bebê está doente e Natã vai falar com ele e diz: você precisa se arrepender. E Davi então, finalmente, dá ouvidos à voz da consciência, alertado por aquele homem. E ele confessa o seu pecado. E ele escreve 2 salmos, 32 e 51. Quando ele cai em si e percebe o quanto ele havia empurrado o arrependimento para longe da sua vida. E o quanto dano, inclusive a morte daquele bebê. Por que isso é tão danoso? Porque quanto mais a gente demora para se arrepender, queridos irmãos, mais nós nos afastamos do plano A, do plano primeiro de Deus para a nossa vida. A gente interpreta mal Romanos 8, 28, porque há muitas vezes pensamos que no fim Deus vai dar um jeito de fazer com que tudo fique bem na nossa vida. Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa muito se você se desviou, se afastou, teve um namoro que Deus não queria que você tivesse um relacionamento que Deus não queria, um negócio, uma sociedade que não era do propósito de Deus, uma decisão qualquer. Porque no fim Deus vai fazer com que essas coisas se voltem para o bem. É assim que a gente acha e pensa, interpreta erroneamente, superficialmente. E nos esquecemos de ligar com o que vem depois. O que vem depois diz assim: que há um propósito de Deus. Deus faz com que as coisas se transformem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isto é, Deus tem um plano, um propósito. Nunca foi do propósito do plano A de Deus que Davi tivesse aquela ação. Assim como na nossa vida. Pela misericórdia de Deus, Ele age, Ele faz com que situações no final concorram para o benefício ou nosso ou de alguém. É verdade, misericórdia pura e plena de Deus. Mas há um propósito. E quando nós nos tornamos tardios em nos arrepender, nós vamos nos afastando do propósito. O tempo vai passando no casamento, na educação dos filhos, na maneira como lidamos com a nossa saúde, na maneira como descuidamos dos relacionamentos familiares, na maneira como desorganizamos a vida financeira da nossa casa, e o tempo vai passando e vai cobrando, como a gente diz, vai cobrando a tarifa, o resultado daquela ausência de mudança. Então nós vamos perdendo, vamos nos afastando do propósito primeiro
do Senhor na nossa vida. Então nós não podemos nos conformar, queridos irmãos. Você não se conforme que o casamento é difícil mesmo. Ou que você, adolescente, jovem, a vida de adolescente é assim mesmo. A gente se desvia, mas depois volta. Isso é engano, é a voz da serpente falando. A criança é rebelde, mas depois ela vai se corrigindo. E aí deixamos de tomar providências, que são nossa responsabilidade. A gente está apertado agora porque tomamos uma decisão difícil, errada financeiramente, e trouxe um aperto para a nossa família terrível. Mas depois a gente recupera. Mas não há arrependimento. Não há arrependimento. Então a gente protela o arrependimento, que é o arrependimento que gera cura. Não é pôr as coisas em ordem, não é organizar ou reorganizar a vida. É nos arrepender, dizer, Senhor, nós fugimos do plano. Nós erramos tomando essa decisão. Não era para ter feito isso. O Senhor nos perdoa. Aí vem a cura. Então, enquanto você não confessa, enquanto você não fala, não tem cura. Os bebês vão morrendo, como Davi. Foi perdendo o filho, morreu a criança. Se ele tivesse se antecipado naquele processo, aquele bebê não teria morrido? Eu não sei dos mistérios de Deus ali. Mas o fato é que só há restauração quando há confissão, quando a gente não protela nos apresentar diante de Deus, porque aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Aqui é a raiz de Davi. Eu estou gastando um pouquinho de tempo aqui para que você compreenda por que a vida de protelação, por que a vida de procrastinação de Davi, ela vai acontecer depois e as coisas vão piorar depois. Porque começa no relacionamento com Deus. Você pode fazer um esforço enorme, e eu sei que você muitas vezes é capaz para resolver os problemas da sua casa, da sua vida pessoal. Mas se não houver arrependimento diante de Deus por aquilo que aconteceu, que foi feito, por aquela ausência, por aquela decisão errada, não haverá cura. Não haverá cura. Mesmo que a gente se reorganize e passe aquele turbilhão, mas não houve cura. Isso aconteceu depois, quando Davi se relacionou com os filhos. Porque quando ele perdeu aquele bebê, daquela mulher, daquele adultério, ele já tinha outros filhos, já tinha filhos crescidos. E havia um primeiro filho, que era o herdeiro do trono, chamado Aminon. Aminon, isso faz parte dessa história aqui, ele se apaixonou, teve atração, na verdade, sexual, física, por uma meia-irmã, que era filha dele com uma outra mulher, chamada Tamar. E um dia ele estava tão louco por essa moça, que ele a convidou para ir na sua casa, no seu quarto, e pediu lá que ela fizesse uma comida para ele, e a enganou e abusou dela. Quando o irmão desta jovem, dessa moça, irmão de pai e de mãe, chamado Absalão, ficou sabendo do abuso, do incesto cometido por Aminon, herdeiro do trono, naturalmente herdeiro do trono, ele se enraivece, ele se enfurece, e ele decide, naquela ocasião, quando ele soube da notícia, que ele se vingaria do seu irmão. Mas por que isso aconteceu? Porque todo mundo ficou sabendo da tragédia, inclusive Davi, que era aquele homem que tomava decisões na sua sala de audiências, sentado no seu trono, e mandava prender, e mandava matar, e mandava guerrear, e mandava liberar, e fazia tudo o que precisava como rei. Você lembra da história de Davi pequenininho com quem foi mesmo que ele derrubou lá? Golias, né? Davi era um homem de decisões rápidas, mas quando ele ouve falar
que o seu filho Amnon, herdeiro do trono, primeiro, primogênito, havia abusado de Tamar, sua meia-irmã, ele não toma providência nenhuma. Diz a Bíblia, capítulo 13 agora, se você quiser ler aí e conferir, que ele não toma providência alguma, e a única coisa que acontece com Davi é que ele fica irado. Veja aí, capítulo 13 agora de 2 Samuel, no versículo 21, diz assim: ao saber de tudo isso, o rei ficou indignado. Gente, indignado é muito pouco. Para um incesto cometido pelo seu próprio filho contra a sua meia-irmã. Davi tinha que ter tomado uma decisão de estabelecer justiça com o filho abusador. Tinha que ter decidido limpar a honra daquela jovem e tratá-la como alguém que havia sido abusada, penalizando o abusador. Mas ele era o primogênito, então ele passa a mão e ele fica bravo e mostra a sua fúria perante os seus auxiliares de governo, mas não toma providência alguma. Aquilo gera ira no coração do irmão dela, Absalão. Absalão, aquele que depois de alguns anos ele vai dizer: Absalão, meu filho, eu queria ter morrido no seu lugar. É esse jovem. E esse moço, enfurecido por ver aquela tragédia acontecendo com a sua irmã, guarda a ira, porque o pai não decide tomar providências. Homem ausente, que cuidava do trabalho, que era muito bom na profissão, que era um homem guerreiro, mas não cuidava da sua casa, dos seus filhos, do que acontecia na sua barba. Não faz justiça, não passa limpo a sua família, não se arrepende, já antes deveria ter se arrependido, não faz isso. E ele vai procrastinando agora. A procrastinação leva a outras procrastinações. O que acontece é que Absalão guarda a ira, e ele agora vai planejar tomar o lugar de vingador do pai. Já que o meu pai não fez o que deveria ter feito, já que ele procrastinou, agora eu vou tomar a iniciativa. E ele planeja a morte, o assassinato do seu irmão Amnon. Havia uma festa que acontecia, que era a tosquia das ovelhas. E Davi tinha um rebanho enorme, e Amnon, como primogênito, é que cuidava da tosquia das ovelhas, porque era muita grana, muito dinheiro no rebanho. Então era dada a responsabilidade para o filho mais velho. E ele então, um dia chama todos os amigos para poder trabalhar na tosquia das ovelhas. E Absalão, vendo aquilo, chama o pai. Pai, eu quero que você vá na festa da tosquia. E quero que você leve todos os seus primeiros responsáveis, os ministros e etc. O pai disse que não vai. O pai não queria participar de um encontro entre o ofendido e o ofensor. Ele se afastava dessas coisas. Quem sabe eles se entendam. Acho que Davi pensou assim. Naquela ocasião, Absalão se vinga do irmão. 2 anos depois do abuso, 2 anos exatamente, ele ordena a morte pelos seus empregados do irmão abusador. Amnon morre. Davi não faz nada. Davi ouve a notícia da morte do irmão e a notícia chega para ele atravessada. Ele achou que todos os irmãos haviam sido mortos por Absalão. E aí, quando vem a notícia, não, foi só Amnon que morreu, parece que ele se alivia e diz, bom, ele tinha feito aquilo lá mesmo, então ele deixa passar. Absalão, por ter medo da situação dos irmãos de Amnon, dos outros irmãos de Amnon, vingarem aquele assassinato, foge e vai morar com o sogro. Fica com o sogro 3 anos. Sabe o que Davi faz? Davi faz uma coisa impressionante durante esses 3 anos, a mesma que ele fez durante os 2 anos, antes da morte.
Nada. Não faz nada. Não vai visitar o filho, não manda chamar o filho para cobrar dele a morte do seu irmão. Não faz nada, fica comandando o seu povo, o seu exército, ganhando as suas batalhas, mas perdendo na casa. Passam-se 3 anos. Um dia um oficial dele chega para ele e diz: Davi, o seu filho está morando com o sogro, você precisa trazer ele de volta. Afinal de contas, ele não tinha mais o herdeiro natural para o seu trono. Quem sabe Absalão, que era amado por ele, um homem bonito, um homem que chamava atenção, era simpático, todo mundo gostava de Absalão. E este comandante dele diz: precisa trazer esse moço de volta, precisa reintegrá-lo à família. Então Davi chama de volta. Sabe o que ele faz? Ele fica ainda 2 anos sem permitir que o filho entre na sua sala. Então, desde o incesto, passaram-se 2 anos, depois 3 anos de fuga, depois 2 anos, Absalão morando na mesma cidade que o pai, mas o pai não aceita entrar na sala da sua casa, do seu trono. E a história da procrastinação vai acontecendo na vida deste homem. Absalão fica tão irado, e a ira ela se incendeia, não é? Ela cresce no coração daquele que se sente injustiçado. Não é assim mesmo? Você tem uma causa na justiça federal, estadual, que já faz tanto tempo que deveria ter sido julgada e não foi ainda. Você tem isso? Tem muitas pessoas que têm isso. Não dá uma ira? Por que o sistema é lento desse jeito? Às vezes uma pessoa com 70, 80 anos, que deveria ser a prioridade das prioridades, 80 anos, 85 anos, morre sem conseguir receber o seu direito. Essa ira que nós temos quando vemos uma injustiça sendo cometida, isso é algo que é produzido dentro de nós e precisa ser tratado, porque isso adoece aquele que está vivendo a situação. Mas nós ansiamos pela justiça. E Absalão ansiava pela justiça. Ele ansiava por um pai que não fosse procrastinador das suas responsabilidades. Um dia ele entra na sala do trono, porque mais uma vez o oficial diz: você precisa trazer o menino, trazer o moço aqui, precisa consertar, falar com ele, consertar as coisas. E ele então traz o moço e dá um beijo no filho. Só. É aquele perdão institucional do pai que bate na cabeça do filho, né? Bate no ombro do filho e diz: tá tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. E não trata da situação. E aí então Aminon continua sem ser curado. Mágoas antigas. Porque há um engano em nós, irmãos. E eu estou falando aqui sobre família. Nesses domingos nós estamos falando sobre esse assunto. Há um engano em nós, que conversas duras, difíceis, conforme o tempo vai passando, o problema vai se resolvendo. Especialmente nós, homens, e eu estou falando aqui com moços, com homens casados, com homens não casados, nós não gostamos de conversa dura. Nós somos capazes, nós homens, de no nosso trabalho ter conversas olho no olho com alguém, mas abaixar a nossa cabeça quando se trata de uma conversa em casa, de um conserto na família. E você, homem, sabe disso, da nossa dificuldade, e transferirmos responsabilidade para outra pessoa. E eu quero convidar você hoje, quero conclamar você hoje a tomar providências e ter conversas estressantes, difíceis às vezes, mas, no entanto, curadoras, restauradoras. Como Davi não faz isso, o filho dele, Absalão, decide tomar o lugar do pai. Agora a coisa pior, ele contrata alguns soldados e cria um exército paralelo para se rebelar contra o Estado, a liderança do pai.
E resumindo a história, há um dia que o próprio pai envia soldados para combater aquele grupo de rebeldes liderado pelo filho Absalão. E ele diz: por favor, não matem o meu filho, tragam de volta. Ele não é capaz de ir ao encontro do filho. Ele não entra no quarto daquele adolescente ainda, apesar de já ser um homem feito. Aquele homem que não conseguiu encontrar pacificação no seu coração. Davi não encontra coragem para entrar naquele quarto do adolescente chamado Absalão e conversar com ele. E dizer: espera aí, meu filho, qual que é essa confusão que está armada aqui? Você me perdoa porque eu fiz isso, mas vamos consertar a nossa vida. Ele não tem coragem de fazer isso. Ele não tem coragem de confrontar os seus filhos dos seus pecados, porque ele não teve coragem de resolver a sua própria vida lá no adultério. O que acontece é que, quando o exército de Davi chega e vai perseguindo o filho com os seus contratados, ele passa debaixo de uma árvore, montado num animal, e diz o texto que há um galho o prende pela cabeça. A impressão que eu tenho é que um galho deve ter perfurado seu pescoço ou entrado no seu crânio. Enfim, ele ficou pendurado naquele galho. Os soldados chegam para matá-lo e não têm coragem, porque o pai havia pedido: por favor, preserve meu filho. O desespero do pai: eu quero arrumar a situação, eu não sei como fazer, eu estou perdido. Traga esse menino de volta. Só que o moço está pendurado pela cabeça. Até que um dos soldados tem coragem, ao vê-lo lá morrendo, pendurado pelo pescoço, pela cabeça, e vai lá e conclui o trabalho e mata Absalão. A notícia chega para Davi. Ele sobe no seu palácio, em cima da porta da cidade de Jerusalém, e aí começa o clamor: Absalão, Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Porque foi a minha procrastinação que levou você a cometer o que você cometeu. Foi a minha ausência. Eu que tinha que ter morrido no seu lugar. E agora esse choro vem. É quase que um choro já na hora da morte, né? Nesse caso, a morte do filho. É o choro de lamento do velório. Quando a vida já passou. Já não dá mais para consertar. Sabe como é que é o significado de Absalão? Absalão significa pai da paz. Você imagina um pai chamando o filho, Beni, que é meu filho, Absalão. Mas ele não estava falando Absalão, ele estava falando, se fosse no português, Beni, pai da paz. Meu filho, pai da paz. Meu filho, pai da paz. Você foi criado para ser um pacificador. Mas eu transformei você nesse homem cruel, vingativo, rebelde, porque eu não fui te buscar. A história é triste. Irmãos, sabe qual que é o final feliz dessa história, na verdade? É que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo este homem, que ao passar por essa tormenta na vida, ainda consegue escrever salmos, e ele vai nos ensinar depois que aquele que confessa o seu pecado é curado, mas aquele que encobre a transgressão fica doente. A história vai mostrar que Deus, pela sua misericórdia, ainda vai fazer Davi mudar o seu coração e ter o seu trono permanente, e dele sair Jesus. A bênção maior da história é que um dia Davi teve um descendente, Jesus.
Ah, esse não sabia o que era procrastinação. E é nesse que nós nos espelhamos. Um dia Jesus chegou para a mãe dele e disse assim: Maria, mãe, ainda não é chegada a minha hora, numa festa de casamento. Porque Jesus não procrastinava, ele não empurrava para frente a transformação do vinho, ele sabia a hora de tomar providências. Porque ele tinha a sabedoria do Pai. Um dia os discípulos disseram: Jesus, vamos para Jerusalém porque o teu nome é querido, famoso, muitas pessoas te querem fazendo os milagres. Ele disse: não, ainda não é a hora de eu descer para Jerusalém. E ele programou a descida para Jerusalém para meses depois. Mas houve um dia que ele disse: agora me convém ir para Jerusalém, e ele toma a providência, ele não empurra para frente, porque ele tinha um propósito a ser cumprido. Ele chega numa vila de samaritanos, e o propósito dele era tão claro de ir para Jerusalém, que os samaritanos nem quiseram hospedá-lo. Os discípulos não entenderam aquilo, queriam queimar a aldeia toda, e os discípulos queriam se vingar daquela falta de hospitalidade, mas Jesus diz: não, eu estou indo para Jerusalém, porque eu tenho um propósito, eu sei a hora de fazer as coisas que o Pai quer. É esse filho que nós seguimos, essa sabedoria que nós precisamos ter. É esse Jesus que nos impulsiona a não olhar para Davi, aliás, olhar para Davi sim, mas olhar como alguém que ainda teve a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você hoje a pensar nas procrastinações, mas eu não estou tão preocupado com a lâmpada que está precisando ser trocada na sua casa. Isso aí é a sua mulher, o seu filho, o seu marido que tem que tomar essa providência, conversar com você, não é? Eu não estou tão preocupado com isso. Se bem que às vezes o mundo exterior revela o que está aqui dentro, né? As bagunças que nós mantemos, às vezes revelam o que está dentro de nós, mas não é o caso agora. Se quiser saber mais sobre isso, leia o capítulo 9 do livro das células, que fala sobre as bagunças exteriores. O que eu estou preocupado e querendo convidar você hoje a encarar momentos de estresse, conversas difíceis, pedidos de reconciliação, pedidos de perdão, expor o erro e dizer: eu estou errado. Ou eu estive errado, mês passado, nós nem falamos sobre isso ainda, mas eu quero trazer aquele assunto à tona, porque eu tenho coragem de falar para você, porque eu não quero empurrar isso para frente. Quero convidar você. Irmãos, eu tenho quase certeza que todos nós procrastinamos conversas duras, acertos necessários. Faz parte da minha e da sua natureza. E eu quero convidar você hoje a olhar para isso.